Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Felipe, aqui da Daqui para Fora, e hoje eu vou entrevistar a Gabriele. Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui conosco, vai contar um pouquinho, né, da experiência dela em NYU, toda a experiência no processo seletivo. A ideia aqui eu vou falar rapidinho, uma breve introdução do Daqui para Fora. Tem algumas perguntas aqui preparadas para a Gabi, e depois a gente vai abrir para vocês, tá? Então, vocês vão ter oportunidade também de tirar as dúvidas junto com ela. Para quem está começando aqui a nos acompanhar, a Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para os processos seletivos de graduação. Né? Ao longo desses anos foram mais de 4.000 jovens através dos nossos programas, né? Aprovações aí nas principais faculdades americanas, da Europa. O nosso time tem muitos profissionais, muitos que tiveram essa vivência, né, de fazer a universidade fora do Brasil. E sem sombra de dúvidas, aqui, né, o nosso manual é motivo de orgulho, algumas das principais universidades, né, que tivemos alunos aprovados ao longo dos anos. Além das faculdades americanas, a gente atua também, né, no Reino Unido, Canadá e nos principais países aqui da Europa continental. Os resultados mais recentes dos últimos 3 anos foram bem legais também, em algumas das principais aprovações aqui nas faculdades americanas, canadenses e da Europa. Acho que hoje a gente entende muito bem o que as faculdades esperam de cada estudante e a ideia, né, é trabalhar com vocês para que vocês enviem as melhores candidaturas, sejam os candidatos mais interessantes lá na frente. E para quem está começando a entender sobre o tema, eu recomendo que vocês façam uma avaliação de perfil aqui no nosso site. Você responde algumas perguntas, notas, áreas de interesse, preferências pessoais, o que você já faz de extracurricular, os países que você quer estudar. E na área de interesse, pessoal, pode ser indeciso, tá? Muita gente no início do projeto ainda não sabe que quer estudar, isso é super tranquilo. E aí a nossa equipe ah, retorna com feedback dizendo onde você está bem, no que você pode evoluir. O próximo passo seria agendar uma videoconferência, né, comigo, algum dos nossos especialistas, e que a gente vai mais a fundo aqui, né, no seu processo, nas suas chances e como que a gente pode ajudar. Então, fica aqui meus recados, meu convite. Agora, Gabi, você já está aqui conosco? Oi, Olá, Gabi, boa noite. Bom, queria começar muito agradecendo você aqui acabou de chegar no Brasil, ela veio fazer uma visita no Brasil, chegou e já está aqui na entrevista imagina, conosco. Então, obrigado pelo seu tempo. imagina. Então vamos lá, sempre gosto de começar, Gabi. Conta um pouquinho assim para o pessoal te conhecer, né, da onde você era aqui no Brasil, aonde você estudava, onde você está agora, quanto tempo você está, conta um pouquinho da sua trajetória até aí. Então, eu sou de Curitiba, eu estudei na Escola Internacional de Curitiba, o ISC, e eu sou uma freshman em NYU, então eu tô quase terminando meu primeiro ano, falta ali um mês, assim, para acabar. Então eu tô no Brasil agora, porque é meu spring break, mas tá quase terminando esse primeiro ano. E eu sempre gosto de, né, nessas conversas, começar numa retrospectiva lá do comecinho, assim. Ah, conta pra gente como que surgiu essa ideia de estudar fora, foi partir de você, partiu dos seus pais? Conta um pouco como que isso, né, surgiu na sua vida. Eu entrei no ISC, assim, no terceiro ano, então meio que já tava meio planejado, assim, que eu ia estudar fora, já tava meio implícito. Então, assim, fui, tipo, caminhando com a escola e tendo essa ideia de realmente morar fora. E daí, no momento, assim, que ficou sério, falou, ah, não, acho que vai ser isso mesmo que a gente vai fazer, foi uma decisão, assim, tipo, realmente eu vou prestar, vou fazer as coisas que precisa fazer para tentar, escolher uma faculdade fora. E de plano B, tentar, se não acontecer isso, ficar no Brasil. Você por estudar num colégio que já estimula muito isso, que muitos alunos vão, acho que já estava mais cercada, né, Sim, dessa ideia. Então, acho que foi uma coisa mais natural. Você lembra quando, que, tipo assim, você falou que você começou, realmente quando você começou a se preparar, assim, né, agora eu tô me preparando mesmo. Você lembra em que ano que começou, assim, realmente essa preparação eu 100% focada para isso? Eu acho que no décimo, assim, no nono ano já tava um pouco, tipo, a gente já sabia que as nossas notas iam valer pro nosso GPA, que a gente, tudo que já tava valendo mais pra faculdade, tudo ia no currículo, que eles iam mandar, ou ia em carta de recomendações, tudo que a gente, tipo, a nossa relação com os professores, tudo já tava, assim, meio que dizendo que a gente ia pra fora já no nono ano, mas no décimo é que realmente teve que, assim, sentar, começar a estudar para SATs, preparar para as aulas do IB, porque minha escola fazia IB, então ver o que que a gente ia escolher, o que que ia, tipo, alinhar com o que que as faculdades pediam, o que que a gente queria fazer, o que que a gente queria prestar, então escolhas de aula, então é mais que nós do décimo. É legal que você trouxe isso. A gente sempre fala bastante, né? A partir do nono ano, pessoal, as faculdades consideram tudo que você faz dentro e fora de sala de aula, né? Então, Sim. começar a ter esse olhar cedo é muito importante por diversos pontos. E um deles que eu quero começar falando, que eu acho que para muitos jovens brasileiros talvez seja uma das, né, principalmente quem estuda em escola internacional, algumas das dificuldades são as atividades extracurriculares, que demandam mais tempo para você desenvolver. Conta um pouquinho, o que que você fez de extracurricular ao longo dos anos do ensino médio?
Então, como o nono ano pra mim foi na pandemia, era muita coisa online ainda. Então, assim, eu tava no Podcast Club, ou eu tava no jornal da escola. Várias coisas, assim, que, tipo, que dava pra fazer e dava pra fazer bastante porque tava online. Só que eu acabei ficando só um ano, ou, tipo, dois, assim, no máximo. Daí, quando voltou presencial, eu fiquei, assim, tipo, no time de vôlei por um bom tempo. Eu tinha o Yearbook Committee, que basicamente a gente tava planejando o yearbook da escola, as fotos. A gente trabalhou também no Design and Marketing Club. Então, assim, clubes dentro da escola que faziam, ou também, tipo, clubes ligados a serviço e serviço comunitário. Então, coisas bem focadas na escola. E também outras coisas, tipo, fiz um estágio numa companhia de publicidade. Trabalhei, tipo, ajudando uma loja e essas coisas. E aí, por curiosidade, quando você está estudando comunicação agora, né? Você foi se envolvendo nesses clubes porque você já queria estudar comunicação ou a partir do envolvimento que você teve, foi falou, acho que é uma área que eu quero estudar? Acho que foi um pouco dos dois. Tipo, no jornal da escola eu falava, tipo, talvez eu faça jornalismo. Daí, no, tipo, Design e Marketing Club, talvez uma coisa mais relacionada a marketing ou design. E foi meio que, tipo, moldando, assim. Foi muito mais experiência, eu acho, que em estágio, que eu falei, nossa, isso aqui é realmente, tipo, onde eu me imagino trabalhando, é um ambiente de trabalho que eu me identifico. Mas, e um pouco também até das aulas, assim, sabe? Descobrindo que eu gosto. Tipo, eu gosto bastante de escrever. Então, talvez um pouco mais nessa área. Eu não gosto muito, tipo, definitivamente não matemática. Então, aí foi meio que Foi esse percorrer. caminho. É sempre legal, porque a gente fala bastante, né? Como eu falei no começo, é muito comum, alunos estarem indecisos, começaram o planejamento, não tem ideia do que é estudar. E eu acho que as atividades extracurriculares e essas possibilidades são uma forma bem prática de você começar a colocar a mão na massa, sabe? Talvez pode ser isso, pode ser um caminho interessante, pode, né, te dar algumas pistas. É legal que você teve a oportunidade do estágio. A parte de extracurricular, além de ser importante que você vai colocar nos applications, acho que ela serve muito porque você vai falar depois das gerações, né, que é uma Uhum. parte importante do projeto. Conta um pouquinho como que foi essa etapa do projeto com você e como que foi o apoio daqui para fora nessa fase de gerações. Eu acho que o daqui para fora ajudou bastante, principalmente assim, revisão de ideias, porque a gente escreve, a gente tá fazendo esses textos assim, ou por exemplo, o Common App Essay, a gente vê, ele escreve várias vezes, parece que na nossa cabeça tá fazendo sentido, daí quando você vai ler ou passa para outra pessoa, a pessoa tem uma total tipo diferença, tipo diferente expectativa do que do que leu, basicamente. Então, ter alguém para revisar isso, ver se suas ideias são coerentes, ver se tá realmente o que você entende falar e tá realmente mostrando tua personalidade. Acho que daqui pra fora ajudou bastante nisso. Sem dizer, assim, coisas básicas, assim, ortografia, gramática, que às vezes a gente, principalmente às vezes no inglês, não pega aqueles detalhes. Bom, acho que essa parte deve ter sido a que você deve mais ter gostado do processo, porque tá indo para isso, né? Deve ser uma parte mais natural para você. Mas, de fato, né? Um estilo de escrita diferente, que muitas vezes a gente não tá tão Sim. acostumado. E temas, né? Muito pessoais, que às vezes, que a gente vê bastante, parece que tá escrevendo uma primeira vez, parece uma coisa única, mas, putz, a gente já viu muitos parecidos, e aí são Uhum. pequenas dicas, mas que vão transformando, acho que, os textos. Ah, você tem alguma dica, assim, quando você fez as redações, coisas que funcionaram para você, que você acha que seria legal compartilhar com os alunos? Eu acho que, assim, é meio básico e meio clichê, mas é só seja você mesmo, assim, sabe? Eu acho que se você tá deixando tua personalidade mostrar pelos seus textos, eu acho que as faculdades são se tem um pouquinho de você ali que você consegue identificar, eu acho que as faculdades conseguem ler, ou as pessoas que estão lendo teu texto vão simpatizar com o que você tem para dizer. Então, principalmente, seja você mesmo. Eu vi aqui, só a Tereza, ela colocou no chat, pessoal, ela falou que tá travando. Para mais alguém tá travando? Para mim aqui eu tô escutando a Gabriele perfeitamente. Não sei se ela, acho que ela me escuta bem também. Só para vocês estiverem nos ouvindo, se alguém puder dar um ok aí no chat que tá escutando bem. Bom, ah, falamos um pouco dessa parte pessoal, extracurriculares, gerações. Agora olhando para o processo seletivo, assim, o que que você acha que foi as partes, Gabriel, que mais foram as mais desafiadoras para você durante o processo? Eu acho que principalmente as provas são. É que demanda muito do teu psicológico, querendo ou não. Estudar para SATs e saber que, tipo, e principalmente até o próprio IB. É um processo cansativo e às vezes você não vê muito retorno, principalmente porque, uma nota que você não esperava, ou trabalhei muito nesse projeto e não veio a nota que eu tava, tipo, que você acha que você merece. Então, realmente, tipo, tá com o teu psicológico preparado, porque é um processo complicado e demandante, então, que demanda. Uhum. Mas tirando, então, para mim, pelo menos foi as provas, eu acho que, assim, é,
a gente tá acostumado a, tipo, ver algum resultado, depois não ver, tem aquele choque, assim, e fala, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Mas sempre tem outras alternativas e sempre tem, tipo, diferentes rotas para seguir, então... É um processo muito de altos e baixos, né? A gente fala com os Uhum. pais, com as famílias, fala, olha, vai ter um momento que seu filho ou sua filha vai surtar, vai dar uma desanimada, vai, putz, não vai dar certo, eu não vou passar. E aí acho que tem que ter muita resiliência, entender as possíveis estratégias. Conta um pouquinho como foi a sua estratégia do SAT pro pessoal, porque acho que é legal, né? Acho que compartilhar. Então, eu não fui muito bem no SATs, nas 3 vezes que eu fiz ele. E na terceira vez eu fiquei bem frustrada. Eu falei, nossa, sério, o que que eu vou fazer agora? Principalmente porque as faculdades que eu estava aplicando precisavam de uma nota alta. Então eu acabei fazendo teste optional para a maioria. E isso eu acho que, assim, reflete muito nos resultados que eu recebi de algumas faculdades, assim, que talvez sejam um pouco mais difíceis, tipo, um acceptance rate muito mais baixo. Mas o teste optional, tipo, serviu e eu ainda consegui, tipo, basicamente entrar onde eu queria. Então, foi uma mudança de estratégia. Tipo, na última hora, eu cheguei para minha estrategista e falei, ó, eu não quero mais ter que passar mais uma prova. Eu acho que tem outros momentos, outras coisas que eu posso focar, então eu posso focar mais nos meus textos e saber que, tipo, eu tô realmente mostrando quem eu sou nesses textos e quem eu gostaria que as faculdades se vejam quem eu sou, em vez de ter que sentar e fazer fração e equação que eu não entendia. Eu acho legal compartilhar isso, porque assim, cada processo, cada aluno vai ter seus objetivos, cada um vai estudar uma área, é meio que muito único, né? E aí, como a Bia falou, tem que estudar comunicação. O SAT é 50% matemática, então a parte mais complexa para ela. Algumas das faculdades que ela aplicava eram teste optional. Ela é uma aluna que estava numa escola que tem o currículo IB, que é um currículo meio que unificado, todo mundo conhece, então acho que o estrategista na época conseguiu ver que tinha elementos que, olha, beleza, acho que a gente viu aqui que vai estar mais complicado, vamos usar os seus pontos fortes, fortalecer isso. Provavelmente se fosse alguém, né, que aplicando para as mesmas faculdades, mas para um curso de engenharia, por exemplo, Não, sim. talvez seria mais complexo, mas é legal entender que existem caminhos, acho que parte aqui é ajudar a entendendo, né, como fazer essas rotas. E conta um pouquinho, como que foi na hora de escolher as faculdades, assim, tipo, quais foram os critérios, como que você fez, como a Daqui para Fora te ajudou também? É, Então, o daqui pra fora ajudou bastante a escolher. A gente tem as ideias de, tipo, faculdades enormes, assim, e, tipo, aquelas famosas. Então, obviamente, apliquei para algumas. Mas o daqui pra fora ajudou bastante a achar aquelas targets e safe schools que a gente precisa ter para, tipo, se a gente realmente quiser ir, assim. E eu acho que nesse processo, porque daí foram faculdades que eu identifiquei, que eu achei legais, e que eu tive, tipo, vontade de aplicar, mesmo não sendo aquelas que todo mundo conhece, assim, sabe? Então, esse processo foi muito interessante. Sem dizer também, tipo, escolher, Gabi, olha, dê uma olhada nessas faculdades, talvez esse curso, e assim, a ajudar não só a faculdade em si, mas entender o que que a faculdade tinha para disponibilizar para o meu próprio curso. Então, essa aqui seria boa nesse requisito em comunicação, ou esse aqui tem um currículo de mídia que é muito mais interessante, muito mais hands-on e essas coisas. Então, um pouco nisso. Acho que montar uma lista equilibrada é super importante, porque é difícil, né? Assim, a gente acaba que os alunos conhecem os pais só as mais famosas, e aí daqui a pouco você quer montar uma lista só com faculdades ultra competitivas, e aí, né, existe um risco de putz, não dar certo, ou de Hum. você, né, ter uma lista seletiva demais. Quando a gente estava conversando antes, você falou um ponto que eu achei legal, que é legal compartilhar também, que foram as frustrações, né? Tipo, por receber uma negativa. Eu sei que tem alguns. Agora a gente tem os alunos nesse momento que estão, né, começando a receber a maioria das respostas da universidade. Como que foi, tipo, a primeira frustração de, putz, não foi. Como que você se sentiu naquele momento? Não tem como não ficar triste, né? É porque a gente coloca uma expectativa que às vezes não é nem por você não ser qualificado, mas é tão subjetivo o processo que às vezes entrou duas Gabrieles e eles falaram não, deixa. Mas então, tipo, a gente só tem que entender que não vai fazer sentido muito na hora. E eu acho que assim, os pontinhos vão ligando depois. Então, aconteceu um monte de coisa que olhando para trás eu consigo falar, nossa, fez sentido para ver onde eu estou agora. Só que na hora que eu estava frustrada e super magoada, parecia que era o fim do mundo. Então, tudo encaminha, tudo faz sentido. Montando a lista correta, balanceada, tudo faz sentido. E Uhum. aí, conta um pouquinho como foi a trajetória, né? Você foi aprovado em algumas faculdades, acho que foram seis, né? Seis ou sete Isso. universidades. Ah, até você chegar na escolha, definir no NYU, conta um pouquinho de como foi essa trajetória até lá.
Então, eu fui aceita em algumas, e a que eu decidi que eu ia era para a University of Florida, que era a UF, e eu fui waitlisted no NYU. Eu sabia que no NYU era minha dream school, então eu falei, vou esperar, ver o que acontece, e vou fazer, tipo, o apply, tipo, basicamente confirmar minha vaga na Universidade da Flórida. Então, assim, eu fui tirando, tipo, conhecendo mais sobre a universidade, não conhecia tanto sobre a Flórida, e até receber no NYU. Daí, basicamente, tipo, mudei completamente meu plano, mas aí. Até para quem não está muito familiarizado, né? Quando você manda as candidaturas para a faculdade, você pode ser aceito, Uhum, negado, né, nesse momento, ou você pode entrar numa lista de espera, né? uhum. E aí a Gabi entrou e putz, é que todo mundo fica nessa ansiedade aí no IU. Por curiosidade, por que que no IU era a sua dream school? O que que te chamava já muita atenção nela? Eu gostei muito do curso de NYU para mídia e comunicação. Eu acho que, tipo, ele tinha não só o core dele, basicamente, as aulas principais eram muito boas, mas ele tinha certas específicas aulas que eles, basicamente, ele, tipo, como que eu posso dizer isso? Ia moldando exatamente a área que eu quero fazer, que eu tô mais interessada em política, então ele tinha tipo, o curso em si se molda para o teu próprio interesse, e tem várias áreas. Então, tipo, tinha uma área de programação, outra área de jornalismo, e daí tinha a parte de política. Eu falei, não, o curso em si me interessou. E Nova York também, né? É bom. Eu não sei, eu sempre, tipo, tive interesse em morar lá, e isso chama, acho que, muito. E também por conta da faculdade ser a cidade, tem que Uhum. ser um grande fator mesmo. Legal. E aí, assim, olhando, né, a sua trajetória no application, o que que você acha, Gabi, que foi assim, os um ou dois pontos que foram diferenciais quando você olha o seu application que te ajudou a entrar na faculdade? Não sei, mas talvez assim, eu acho que talvez as minhas cartas de recomendações em professores, eu acho que, tipo, eu criei uma relação muito boa com meus professores, então eu creio que as cartas ajudaram e também meus textos. Acho que eu diria que seria isso. Nessa faculdade seletiva, acho que a conexão de quem você é com, né, com o que você fez, de fato, é bem importante. E bom, agora você está, né, finalizando o segundo semestre, e acho que é muito comum, já deve que chegou uma pergunta sobre isso, você está indo para outro país. Por mais que esteja se sentindo preparado, confiante, dá medo. Será que vão gostar de mim? Será que vão me aceitar? Será que eu vou fazer amigos? Conta como foi, Gabi, a sua adaptação? Foi tranquila? Foi difícil? Foi mais fácil que você esperava? Então, eu fui com uma expectativa, tipo, que no NYU seria muito difícil de fazer amigos por conta de não ter um campus. Então, todo mundo que falava pra mim falava, não, é um pouco mais complicado porque não vai ter aquele, tipo, sentimento de união com as pessoas, ou não vai ter aquele espírito escolar que teria em outra faculdade. Mas eu acabei me surpreendendo, porque, assim, mesmo não tendo isso, eu acho que a faculdade faz muita questão de fazer eventos para que os alunos consigam, assim, se conectar, se conhecerem. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, foi o dia que eu, tipo, arrumei meu dormitório, tudo. E à noite ia ter, tipo, uma ice cream party, assim, no meu dormitório. Então, eles trouxeram aqueles caminhões de sorvete. E todas as pessoas do dormitório se encontraram lá embaixo e para conversar. E, assim, as amigas que eu fiz naquele dia são ainda minhas amigas hoje. Então, a universidade faz, sim, questão de, tipo, criar um ambiente para os alunos conseguirem se comunicar. Obviamente, tem que, assim, acabar um pouco com a vergonha e se bem assim, tipo, oi, tudo bom, como tá? E ser um pouquinho mais pra frente pra conhecer as pessoas, mas faz parte. Eu acho que é legal que tá todo mundo, assim, ó, muita gente chegando num ambiente novo que não se conhece, meio que na mesma situação, né? Então acho que a galera já tá mais predisposta Uhum, com certeza. a fazer amigos, né? Muitos alunos internacionais também. E nessa adaptação, falando mais da parte acadêmica, o que que você tem notado, Gabi, das principais diferenças que você vê nas aulas mesmo que você tinha aqui no Brasil, comparado com o que você tem nos Estados Unidos? Assim, eu acho que a quantidade de matéria é bem similar à do IB. Talvez até um pouco menos, o IB foi, tipo, bem, demandou bastante. Mas, assim, muita leitura. Uma coisa tipo, é bem diferente é a quantidade de alunos na sala. Minha sala tinha 28 alunos em total, minha graduating class, e aqui eu tenho lecture hall com 300 pessoas. Então, é totalmente diferente, aquele professor lá na frente falando com o microfone e a aula inteira sem slide. E é isso, anote, se vire. É diferente de uma coisa muito mais pequenininha. Mas não que a universidade não tenha isso também. Existem, tipo, aulas menores que dá para você criar um pouquinho mais de, tipo, comunidade e conversar um pouco mais com o professor, assim, conhecer, tipo, nome para nome, assim, né? Name to name basis. E você, acho legal até
trazer um pouco do modelo americano, você está nas aulas introdutórias, né? Uhum, sim. Explica um pouquinho, pessoal, como são esses 2 primeiros anos, você já está, né, fala de algumas aulas que você tem, geralmente essas aulas introdutórias são maiores, e aí o momento que você entra mais a fundo no seu curso, que elas começam a diminuir, né? Pelo menos o MCC, que é o meu curso, ele tem vários cores, então são assim, tipo, alguns pré-requisitos que a gente tem que fazer, que em amplas áreas, então tem um de matemática, que eu fiz estatística, tem um de culturas e contextos, um de sociedades, então de culturas e contextos estou fazendo uma aula de comida esse semestre, então história da comida. Semestre passado, para sociedade, eu fiz uma aula de psicologia, que era teorias da personalidade. Tem aulas de escrita também, que tem, nos 2 semestres tem, tipo, uma mais introdutória e esse semestre é realmente bem focado, assim, acho que até o nome é Advanced College Essay. Eu sei que vai ter algumas que são Text and Ideas, então a gente vai estar lendo muito textos e, tipo, debatendo. E, então, assim, tem vários pré-requisitos que eu preciso fazer para conseguir, tipo, graduar, mas que são interessantes, porque você acaba, tipo, pegando várias áreas. Então, assim, uma oportunidade que talvez eu não teria de fazer uma aula de cinema ou de arte, eu tenho por conta desse core, uma aula de estatística que eu não teria. E depois, sim, depois do terceiro ano, a gente começa a ter as aulas mais focadas. Eu ainda tenho algumas que são do próprio MCC mesmo, então, semestre passado eu tive Introdução a Estudos da Mídia, e esse semestre eu tenho História da Mídia. Então, um pouco mais direcionado ao meu próprio curso, só que ainda muito amplo. E você falou lá no começo que a sua ideia é combinar comunicação Política. com política. Legal. Isso eu acho bem interessante no modelo de lá, né, que dá uma amplitude maior, você consegue explorar. Ela pode mudar possivelmente se der alguma coisa, né, não quer mais seguir esse caminho. Eu sei que você ainda está no começo da faculdade, mas como que são as oportunidades mais práticas, assim? Você já está participando de algum clube? O pessoal vai para muito clube, clubes, organizações estudantis, tem estágio, é possível? A escola incentiva bastante, assim, principalmente estágio. Eu sei que depois do terceiro ano você consegue fazer um estágio por créditos até. Então, assim, em vez de fazer uma aula, você está fazendo um estágio e isso consegue transferir para você conseguir graduar. E até a própria NYU tem um centro tipo, de profissões, então você chega lá, você pode tirar uma foto pro teu LinkedIn, essas coisas sem marcar nem nada. Então eles realmente dão incentivo para tipo, procurar trabalhos e ajudar os alunos, até mesmo internacionais. Eu sei que esse primeiro ano a gente não pode trabalhar fora da faculdade, mas depois eles dão todo o incentivo para você procurar, para conseguir ver o teu visa, como achar estágios fora. E em questão, qual que era a outra parte? Do, é, Agora eu esqueci aqui. Dos clubes. Dos clubes. Ah, sim. Assim, tem clube para tudo. Eu volto e meia, eu vou nas reuniões do Brasa, que é do Brazilian Community, e é divertido, assim, mas eu preciso achar mais clubes aí que eu me identifique um pouco mais. Eu até vi que a Teresa perguntou, né, se você já faz parte. É difícil para fazer parte dos clubes aí no AIU? Nem um pouco. Você às vezes dá, tipo, procura algum clube que você tá interessado no Instagram. Assim, tipo, qualquer coisa, provavelmente vai ter um clube, você pode mandar uma mensagem ou só aparecer na meeting. Eu fui no Com Club, que era o de comunicação, uma vez, eles estavam fazendo, tipo, uma reunião, assim, de introdução, assim, com, tipo, mocktails, essas coisas. Foi divertido, só para conhecer as pessoas. Então, assim, você pode só chegar e ir. Não. Normalmente as faculdades, né, isso, elas querem promover esses clubes, elas estimulam muitos alunos. Com a maioria das pessoas, dos nossos estudantes, Teresa, que eu converso, ah, poucos relatam muita dificuldade, sabe, para entrar, ingressar, fazer parte de um clube. Eu vi que a Bianca tinha perguntado, e a gente falou um pouco sobre isso, achei legal, como é que tá sendo, assim, a experiência de morar sozinho em outro país? Tipo, o estar sozinha foi muito difícil para você? Ou nem tanto por causa da comunidade? Assim, é sempre estar sozinha é uma coisa que eu tive que, assim, me adaptar um pouco mais. Principalmente, assim, obviamente, Nova York é uma cidade onde tem muita gente fazendo coisas sozinhas. Então, um pouco daquele medo que às vezes tinha na escola, assim, tipo, ai, vai comigo fazer essa coisa? Não tem. Então, tá por si mesmo, passear pela cidade sozinho, não ter vergonha de, tipo, sentar num café e estudar sozinho, ou ir pegar comida sozinho. Essa é uma coisa que eu tive que criar para mim mesma, porque sou uma pessoa que depende um pouco mais dos outros para fazer, mas em questão assim de família e estar tipo longe, claro que tipo bate muita saudade e às vezes a saudade pega bastante, só que eu sempre tenho um apoio muito grande em casa. Eu sei que eu tipo, consigo ligar para minha mãe em qualquer momento e eu sei que tipo ela pelo menos vai tentar atender para eu conversar. É, Então é um pouco se adaptar a criar uma rotina de estar sozinho, mas não se sentir sozinho. Não sei se fez Uhum. sentido. Sim, sim. É isso, acho que é uma vida diferente, né? Como você falou, de Uhum. repente você estudava na mesma escola desde
terceiro ano, então você já tava com Exato. os mesmos amigos há muito tempo, uma rotina que você já tá, tipo, tudo encaixadinho. É meio que uma vida nova, pessoas novas, costumes novos e ainda mais em Nova York, né? Como você falou que Exato. você vai ter esses momentos. Vai ser legal você estar conseguindo, né, Uhum. lidar bem com eles. E conta um pouquinho, assim, como que é a vida típica de estudante no IU? Tipo, vocês têm, até acho que tá ligado com a pergunta aqui da Luísa, né? Se tem essa vida no campo, você sente falta disso, vocês vivem muito a cidade, como que é a vida mesmo, né? No Eu dia a dia. conheço pessoas que sentem falta de um campus, mas eu adoro viver a vida da cidade. Eu adoro estar andando na rua e ver as pessoas andando, ou entrar no Washington Square e tá, tipo, com sol e tem um monte de gente almoçando, ou andando de skate, ou pintando. Tem até aqueles caras meio assim, tipo, fazendo carta de tarô no meio da rua. Por ser uma cidade que, tipo, não tem campus, eu acho que acaba todo mundo fazendo um pouco parte da tua rotina, querendo ou não. Uhum. Até a pessoa assim que não tem nada a ver com a universidade tá ali junto criando um pouquinho de comunidade. É, eu adoro, assim, a rotina depende bastante das aulas que você vai escolher e o registration process. Esse ano, por exemplo, todas as minhas aulas são 8 da manhã e acabam meio-dia. Então, eu tenho um dia mais livre. Semestre passado foi completamente diferente. E, assim, encaixando aulas para lá e para cá, eu não tenho aula, assim, por conta de não ter um campus central, eu tenho aulas em várias partes da cidade. Então, andar bastante, procurar outros lugares, ver, aproveitar um pouco tipo, das próprias lugares da faculdade para student life, para ficar nesses meio termos, assim. Uhum. Isso é bem legal que você trouxe, Gabi, muita gente não sabe, nos Estados Unidos, você não é que nem aqui no Brasil, na textura de manhã, de tarde ou de noite, você consegue montar a sua agenda. Então, às vezes, você pode ter, né, um semestre que a boa parte das suas aulas são concentradas à noite, alguns de manhã, enfim, então você vai montando, cada aluno, né, vai fazendo da forma que, enfim, funciona melhor. Antes de abrir e começar para responder já bastante gente aqui começando a fazer pergunta, olhando todo o retrospecto, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Você teria feito alguma coisa diferente olhando para trás, assim, na sua preparação? Tem alguma coisa, putz, eu podia ter feito diferente ou não, seguiria da mesma forma? Eu acho que tudo assim funcionou para onde eu tô agora, assim. Talvez eu não teria me estressado tanto, mas tudo fez sentido e eu tô muito grata por onde eu estou no momento. Então, eu acho que assim, não tem nada que eu faria de diferente, tá? Eu tô feliz onde eu tô. Não. Só estressado menos, ótimo, acho uma boa resposta. E, bom, vamos começar a responder as perguntas aqui, bastante gente fazendo. Yasmin, ela perguntou quais faculdades você foi aceita além da NYU? Eu fui aceitar deixa eu pensar, na Rutgers, Georgia, UF, Pittsburgh, é, Eu tenho anotado aqui, vamos ver se você lembra. acho que você vai ter que me ajudar. UC Boulder, né? Isso, Tem e a qual que vai ser a próxima? Europeia. Isso. Que daí era na Isso. Você chegou a ficar, né, acho que você aplicou para duas faculdades, se não me engano, na Europa. Você chegou a ficar em dúvida entre Estados Unidos e Europa ou não? Eu, algum momento, mas assim, depois que eu, tipo, recebi no IU, que depois começou a sair mais a Europa, eu já sabia que eu ia pra lá, então nem acabei, tipo, olhando muito. Mas hoje em dia, assim, se eu pudesse, ok, se eu pudesse voltar, talvez eu teria aplicado para outras faculdades na Europa. Uhum. Estou voltando aqui para ver se tem alguma pergunta que eu não tinha respondido. A Tereza tinha perguntado sobre o Enem, né? Se as faculdades de lá aceitam. Tereza, nos Estados Unidos especificamente, tem uma outra universidade que fala que considera o Enem como parte do processo, mas assim, muito pouco aceito. Acho que para quem quer os Estados Unidos, é importante fazer o SAT. Para outros países na Europa, tipo Portugal, por exemplo, é um acesso direto. O Canadá considera o Enem como parte do processo, né? Mas para quem quer os Estados Unidos, eu recomendo fazer o SAT. A Natália perguntou como funciona a parte de combinação. Conta como foi na sua escola, para você, né? Você teve alguma estratégia para escolher os professores? Como é que foi esse processo de pedir as cartas para eles? Então, a gente precisa ter uma carta do nosso College Counselor, que é basicamente a pessoa da Coordenador da escola ensino. que vai estar ajudando com o processo de aplicação, e daí dois professores que não poderiam, acho que, ser da mesma área, basicamente, ou assim, Uhum. tipo, fazendo ou português ou inglês, se eu não me engano. Eu escolhi minha professora de biologia, que eu acho que ela tinha, tipo, eu tinha bastante afinidade na aula dela, eu gostava muito dela, conversava muito com ela, e meu professor de inglês, que eu acho que eu também construí, eu tive 4 anos com aula com ele, então eu acho que já tinha
interação, ele já me conhecia muito bem. Então, assim, procurar professores que te conhecem e que você tem certeza que, assim, vão mostrar o seu melhor lado, sabe? Vão conseguir mostrar quem você é para a universidade, que às vezes é tão difícil. Sim. A gente sempre, quando os alunos perguntam para a gente, a primeira regra é: o professor te conhece bem, vai conseguir falar mais sobre você. Algumas pessoas perguntam: eu quero estudar com engenharia, peço o professor de matemática. Olha, ele é o melhor que vai escrever. Vamos primeiro usar essa regra, e depois, se você tiver, né, vários professores, a gente pode pensar nas matérias, porque é isso, a carta tem que ser específica e a gente percebe quando o professor gosta de verdade do aluno e quando, cara, fica mais genérica, né? Então, isso com certeza faz diferença. Durante o ensino médio, né, você falou no começo, já estava mais voltada para os Estados Unidos, mas você estava para fora, chegou a pensar em fazer faculdade no Brasil? Chegou a pensar em prestar os vestibulares? Assim, como um plano B, eu ia aplicar. Se eu não conseguisse passar em alguma coisa que, tipo, que eu realmente gostaria de ir, ou imaginasse ainda, eu ia tentar prestar o vestibular. Como o ISC era diferente, porque meu ano acaba em agosto ali, eu ia tentar, Uhum. né, no fim do ano, ou recomeçar. Daí eu teria que fazer basicamente um gap year, mas Uhum. aí prestar depois. Muitos alunos de currículo brasileiro, né, que seguem o mesmo ano do Brasil, aplicam para as faculdades de fora, fazem os vestibulares e aí comparam. De repente começa uma faculdade brasileira, faz, né, um período. Então isso é bem comum, assim, tratar os processos em paralelo e depois que tiver as respostas, avaliar, né, quais são as mais interessantes. Como foi a sua relação com as atividades extracurriculares, né? Você falou um pouquinho delas antes. Quanto, assim, você colocou foi muito tempo da sua preparação nelas? Como que você se planejou? Você começou desde cedo, né, já se envolvendo com elas? Então, assim, muitas delas eu tinha pelo menos alguma leadership position. Então, assim, eu era presidente do Yearbook Committee, ou era, tipo, project coordinator do Design Marketing Club. Teve bastante coisa, assim, que eu já tava fazia 2, 3 anos na atividade, e, assim, conhecendo as pessoas, conversando com as pessoas, e, basicamente, tipo, quando vai mudando, vamos dizer, tem seniors, e seniors vão saindo, e você vai se meio que caminhando, assim, diante do próprio clube. Então, Uhum. a maioria deles foi assim, 2 anos que eu fiquei ali. Isso é bem importante que a gente percebe, pessoal. Você ter uma atividade que você foi consistente, sabe? Porque eles vão perguntar sobre isso. Quanto tempo você fez? Quantas horas você colocou? E de fato, né, alguém que colocou 2 anos numa atividade é diferente do que você ter feito uma vez, né? Por, por pouco tempo. A Luísa fez uma pergunta legal. Mesmo estudando numa escola internacional, uma consultoria te ajudou? Você acha que ajudou muito no processo? Já Ah, aconteceu? sim, com certeza, com certeza. Eu acho que, sempre ter outro par de olhos olhando tudo que você está fazendo já ajuda, assim, e nem, principalmente pelo senso de, tipo, confiança no que você, até mesmo só de, tipo, arrumar alguma coisa no Common App, se tem outra pessoa vendo direitinho o que você está fazendo, dá um senso de confiança bem grande, então, sim, ajuda bastante. Eu acho que muito do nosso trabalho é complementar o que o colégio faz, né? Porque às vezes uma pessoa no colégio não vai conseguir fazer com todos os alunos, e aqui a gente, né, desenvolve o trabalho, cada orientador, cada profissional em uma parte específica, né? Então é realmente um trabalho complementar com a ideia dos alunos terem os melhores resultados. Ah, a Eduarda aqui perguntando sobre bolsa. Você chegou a aplicar para algumas bolsas, Gabi, ou não? Eu não apliquei pra bolsa em NYU. Eu acho que NYU ela só tem, não tem tipo merit-based, é só pra tipo financial need. Eu acho que eu lembro Uhum. das faculdades que assim, tipo, se você precisar de bolsa, se você for passar, eles vão cobrir a tua necessidade, só que não existe nada de mérito nem nada, é mais assim, só financial aid mesmo. Sim. Esse é um ponto relevante também que a gente ajuda bastante, pessoal, na hora de escolher as faculdades, é isso, né? Entender o que cada família está planejando, orçamento, entender as faculdades. Tem faculdade que tem bolsa, tem faculdade que não tem, tem faculdade que as bolsas são mais generosas, mais difíceis. Então, super importante montar uma lista, não só com os traços que você vai passar, né, mas o orçamento familiar também. Sara perguntou sobre bolsa. Acho que é uma pergunta da Rosângela. Em comparação ao IB, no nível de estudo, você está achando que está mais puxado ou mais tranquilo? Mais tranquilo, definitivamente mais tranquilo. O IB ali, o IB inteiro foi puxado. Só que, assim, os últimos semestres é realmente processo de estudar, é muito, demanda bastante. Então, com certeza, assim, a faculdade tá. Assim, tem que se dedicar igual, eu acho que não é nem sobre dedicação, é sobre consistência. Então, assim, sempre tá tentando, tipo, melhorar e seguir em frente. Só que, com certeza, o IB é mais puxado. E sem dizer que tem muito medo ainda, né, no IB, de tipo, eu tô fazendo isso para passar. Quando você já tá lá, você já
consegue dar uma tranquilizada. Uhum. Acho que o legal é que o IB também deve ter fazer com que você esteja muito sentindo muito mais preparada para os desafios da faculdade, né? Uhum. Legal. A Teresa perguntou como é que você se sente morando em Nova York. Você está se sentindo segura morando lá? Ah, sim, com certeza. Assim, a própria NYU tem o Campus Safety, né, que é basicamente, tipo, a polícia da universidade, e eu sei que tem algumas, tipo, eles têm algumas utilidades que são bem interessantes. Eu tenho basicamente, não é para o Uber da universidade, mas é basicamente você tem um aplicativo e você consegue chamar um carro para, tipo, se você for à noite, assim, umas 3 da manhã, você está estudando na biblioteca, que é aberta 24 horas, você consegue pedir esse Uber e ele te volta até o dormitório. Eu acho que isso é bem interessante, assim. Mas sempre tem gente patrulhando, a gente ganha normalmente se tem alguma coisa acontecendo, porque é Nova York, certo? Assim, tem bastante protestos ali na Washington Square, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então a gente ganha bastante alertas. Até o nosso próprio dormitório tem bastante, tipo, segurança para entrar. A gente sempre tem que estar andando com, tipo, cartõezinhos. Então, onde você vai, você tem que colocar o teu cartão. Então, eu me sinto bem segura. Até mesmo à noite. E essa eu acho que é uma parte boa de Nova York, tá sempre muito cheio ou muito iluminado. Então, eu não me sinto, assim, em perigo em nenhum momento. Legal você falar sobre isso. Porque por mais que, né, Curitiba, uma cidade grande aqui do Brasil, é uma mudança, né, de sair de Curitiba e morar Com em Nova certeza. York. Que bom que você está se sentindo segura. A Lore perguntou, qual foi a coisa que você fez durante o seu application, o período de ensino médio, que você acha que foi a mais importante para você ser aprovado? Difícil, né? É Pergunta do difícil. milhão. Eu acho que de verdade, eu acho que é um pouco de tudo. E também mostrar que você consegue fazer um pouco de tudo. Tipo, não é só sobre focar numa área, mas mostrar que você é bem versátil em várias coisas e mostrar a sua capacidade em várias áreas, eu diria. Mas definitivamente, se fosse escolher alguma coisa, eu diria meus textos. Eu acho que a application é uma composição de fatores, né? Tipo, Uhum. nunca vai ser uma coisa só, acaba sendo mais de uma. A Nath perguntou quais honors você usou na sua application e, na sua opinião, quais foram os extras mais importantes para ser aceita na faculdade? Você falou um pouquinho antes, né? Mas... Eu não apliquei com honors, então eu não posso responder isso, mas os extras que eu acho que foram mais importantes, talvez os que eu tinha mais, tipo, posições de liderança, assim, então leadership positions, e definitivamente alguma experiência, tipo, na área. Então, o meu estágio ali, eu acho que deu uma vantagem. Eles sempre procuram alguma coisa que mostre que você já sabe, já está situado. A pergunta da Débora, essa eu vou responder, né? Ela perguntou se fazer um gap year, eu acho que pode prejudicar no processo da NYU. Débora, a gente já teve vários alunos no passado, não só para a NYU, mas para outras universidades, que fizeram gap year e tiveram bons resultados. O que a gente sempre vê é entender onde o aluno está agora e como o gap year pode ajudar, vai te ajudar. Então, por que você quer fazer um gap year? É importante que você aproveite bem esse ano para que ele seja, né, bem proveitoso, mas se for bem feito, de maneira alguma, acho que atrapalharia. Vi que a Yasmin que fez umas perguntas no chat, ela perguntou para quantas faculdades você aplicou no total? 17. 17, legal. A gente tem visto isso, alunos que estão mirando em faculdades mais seletivas aplicarem para mais universidades mesmo, todo ano aumenta, né, um pouco a competição. E se você se sentir confortável em falar sobre o que você escreveu nas gerações, se você lembra de alguma que você Ah, escreveu. a minha do Common App eu gostei bastante. Eu escrevi, tipo, basicamente sobre, tipo, minha relação com meu pai. E, assim, como a gente se inspira um pouco no outro e como a gente conseguiu crescer a nossa relação. Basicamente, assim, tipo, como a gente é muito parecido e como isso me ensinou tipo, a me entender e entender ele. Foi uma coisa bem pessoal, eu acho que isso ajudou também, tipo, falando bastante sobre sentimentos, essas coisas. A de NYU eu falei, era sobre, tipo, por que que eu queria cursar mídia, daí eu falei que, tipo, eu tinha um interesse um pouco em política e, tipo, uma questão mais pessoal. Como eu tive que fazer um waitlist essay, que basicamente, tipo, como eu fiquei na lista de espera, depois eu passei e eles, tipo, pediram para fazer um formulário, e eles pediam por que que você queria, tipo, continuar. E aí eu só tive que explicar, assim, tipo, meu interesse na faculdade, meu interesse no curso, que exatamente eu queria, por que que eu queria cursar esse curso, e no que do curso que eles disponibilizavam que ia me, tipo, fazer bem, assim, basicamente, tipo, o que me interessava, e um pouco falando sobre, tipo, Nova York, assim, o que que a oportunidade da cidade pode me fornecer, me oferecer. Não. É muito legal o primeiro tema que você trouxe. Eu acho que é isso. É importante vocês realmente saberem fundo para acabar com algo que de fato é relevante para você, que é importante. Dá para a gente perceber quando uma relação, né, uma relação
muito pessoal, ah, importante para o estudante. A Rosângela aqui, ela perguntou se você está morando sozinha, está morando com alguém, e como que, né, seu Eu parecer tô sobre isso. Eu tô num dormitório, então, na própria faculdade, então eu tô dividindo o quarto com uma outra menina. Os dormitórios de NYU, eles são normalmente, assim, um banheiro e dois quartos dividindo, tipo, duas camas, então, assim, quatro pessoas dividindo um banheiro. O meu é de pouco diferente, então eu só tenho eu e essa minha roommate. E assim, é uma coisa para se adaptar, é complicado. A gente tem rotinas muito diferentes, então assim, eu vou dormir mais cedo, ela vai dormir mais tarde, eu acordo mais cedo, ela acorda mais tarde. Um pouco assim, de, tipo, culturas também, do jeito que assim, eu gosto do meu quarto, do jeito que ela gosta do quarto dela, do lado dela. Então, assim, aprender a conviver com uma outra pessoa não é fácil, principalmente assim, quando você tá adaptando a um lugar também, principalmente em Nova York, que é tão caótico, você gosta de voltar para um lugar quieto. E às vezes isso faltava ali, mas assim, questão de, tipo, a gente conversar e conseguir se comunicar e meio que, tipo, moldando essa nossa amizade, nossa relação. Mas Ela é de onde, atualmente? ela é do Canadá. Canadá. É, acho que esse primeiro ano é um ano de muito aprendizado, isso, a convivência, entender que a pessoa é diferente. Eu tive, quando eu morei, fiz faculdade fora, eu tive meu roommate. Foi um ano, cara, ele não virou meu melhor amigo, mas foi alguém que eu aprendi a conviver, a gente aprende a ler americano, assim, se aprende com outra pessoa e eu acho que depois de um ano também você já tá começando a planejar, Gabi, o que que você vai fazer, se vai seguir num dormitório, se vai morar em algum outro lugar. Eu vou morar em apartamento. Com uma amiga minha que também é brasileira, a gente tá procurando agora um apartamento, mas é. E é isso é o que acaba sendo comum, Rosângela. Primeiro ano no campus, né? Bom, aí não tem um campus específico, mas tem os dormitórios de lá. E depois do primeiro ano, muito normal os alunos saírem, morar fora, né? E aí tem aquela pessoa que aí você já tem uma convivência melhor, seus melhores amigos. Então eu diria que é uma parte do processo que acaba mudando na faculdade. A Lori perguntou sobre o SAT, né? Talvez ela tenha chegado depois. Gabi, você pode falar que foi, acho que foi a pedra no sapato da Gabi durante a preparação. Ela acabou optando por fazer test option, né? Mas você fez quantas vezes, Gabi, o Eu SAT? fiz 3 vezes. Sim, mas ela acabou optando, Lore, por não enviar, né, para as faculdades. E aí ela utilizou o currículo dela, as outras coisas. A Alexa Rosa perguntou se você acha que fazer um major e um minor, né, no IU, você acha que é muito puxado. Então, eu vou começar a fazer o meu minor em política semestre que vem. Então, assim, eu já tô buscando essas aulas. Pelo menos no meu curso em si, eles têm certas aulas, eles têm, tipo, alguns requirements que meio que incentivam você a fazer um minor. E, pelo menos por ser aluno internacional, eu preciso fazer, assim, 16 créditos. E muito desses créditos, assim, já estão meio que reservados para incentivar as pessoas a fazer um minor. Eu não posso falar por experiência ainda, porque eu não comecei, mas pelas pessoas que falam, assim, é tranquilo, dá para encaminhar bem. Mas você tem uma, para essa escolha de matérias, tá? Como é que funciona isso? Você tem uma orientadora? Como que funciona isso no NYU? Assim, no primeiro semestre a gente teve uma aula chamada New Student Seminar, que basicamente, assim, eram outros alunos que também estavam na mesma situação que a gente e, assim, guiando um pouco, tipo, para como conhecer a faculdade e também no processo de registrar. E eles basicamente mostram, assim, ó, você precisa fazer essas aulas aqui como seus requirements, que seria o meu core, aquelas que eu expliquei um pouco mais, que eram mais amplas. É, E depois são os seus framing e focus courses, que são realmente onde a gente consegue, tipo, moldar o nosso curso. E tudo que todas as aulas que você vai ter que escolher, você vai ter que mostrar para algum advisor para ele, tipo, justificar ou aprovar a tua registration. Então sempre tem alguém, outra pessoa olhando. A Alexa perguntou do double major. Você acha também algo possível de fazer? Eu não vou conseguir responder por, assim, não conheço, mas não acho que seja difícil. Sim. Pela nossa experiência, Alexa, já tem muitos alunos nossos que fazem. Quando você faz em áreas correlatas, né, costuma ser mais simples, porque aí você já consegue aproveitar muito da carga horária. Quando você faz alguma coisa que é muito diferente, aí pode demandar um pouco mais de tempo. Já tive aluno que teve que ficar, né, alguns meses a mais, um período a mais para conseguir, mas costuma ser algo bem viável, sim, né, nas universidades americanas, né, e algo bem possível de fazer. A Luísa perguntou quando você pediu as cartas para os seus professores e counselors e se você entregou, né, o que você entregou de materiais para eles escreverem sobre você. Eu acho que eu pedi no final do 11º,
assim, entre as férias, eu mencionei para eles que, ó, gostaria que vocês escrevessem minha carta de recomendação, e daí, voltando no 12º, a nossa própria escola disponibilizou, tipo, um documento com algumas perguntas que você tinha que responder, assim, falando, tipo, da nossa interação com o professor, ou algumas coisas que a gente acha que era válido o professor mencionar, e também como que fala? O meu... Ai, perdi a palavra. O meu currículo, isso. Ah, sim. Legal. Alexa perguntou se você aplicou em regular, né, na Eu NYU, né? peguei regular. Aham. Você fez alguma early decision? Eu Como é que fiz, isso eu deu? fiz algumas early actions, só que early decision Uhum. nenhuma. Sim. Eu não tinha muita certeza também. Eu falei, vou aplicar para um monte e ver o que der. Mas se eu fosse fazer, eu ia fazer para NYU mesmo. Uhum. Sim. A Alexa perguntou sobre o Bueno NYU Premise. Confesso que eu nem sei o que que é, se você conhece alguém que tenha conseguido. Não conheço. Eu teria até que ver. A Alexa passou para a nossa equipe o que é depois. A Micaela perguntou sobre o inglês da universidade. Acho que nisso a Gabi, como estudou a vida toda, né, na escola internacional, ela já estava Mas bem é uma tranquila coisa, ou foi diferente? eu acho que é uma coisa interessante, porque assim, apesar de ter estudado a vida inteira na escola internacional, o nosso inglês era muito focado assim, na escola. Então, muito de conversar, eu acabei, tipo, não complicando, assim. Então, a gente saía para jantar um dia e dava um susto, assim, tipo, gente, nunca tive, tipo, insegurança um pouco com o meu inglês, mas ter que realmente, tipo, meu Deus, vou falar agora e vou falar inglês, assim, sabe? Então, Uhum. foi uma coisa que mudou um pouco. E, assim, tipo, coisa assim, eu nunca notei que eu tinha um sotaque um pouco mais forte. Daí, conversando com as pessoas chegavam, nossa, que sotaque exótico. Ok, obrigada. Então, assim, tipo, eu tive que moldar um pouco da minha personalidade pro inglês, porque querendo ou não, a gente é sempre diferente falando português. Então, assim, me Uhum. descobrir quem eu sou e como é que eu consigo transmitir eu mesma e minha personalidade agora só que no inglês, que era uma coisa que eu não Uhum. tinha feito na escola antes, assim, sabe? Sim. É sempre novo, né? Por mais que você já estava adaptado a isso, é sempre novo. Sofia perguntou se ela cursou ensino médio, Sofia, aqui no Brasil, numa escola internacional, a ISC de Curitiba. Ah, uma pergunta boa da Luísa, se você lembra. Quantos essays você teve que fazer para aplicar para 17 universidades? Muitos, 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 muitos. Mas a graça é, tipo, tinha muitas coisas repetitivas, assim, então, tipo, teve vários que eu tive que escrever sobre algum extracurricular, outros sobre, tipo, coisas mais aleatórias, assim. Eu lembro que o de USC foi o mais interessante, porque era só uma lista de perguntinhas, assim, para você escrever com, tipo, 10 palavras. Mas, assim, bastante coisa. Acho Bastante. que o legal é que dá para você aproveitar, né? Não é que você vai ter que fazer, Tá, tipo, todos os essays 100% novos para cada faculdade. Às vezes é um tema muito parecido em número de dá pra palavras moldar. diferentes, dá para você ir moldando. De duas pessoas perguntando qual era o seu GPA, Gabi. 3,7? É, Uhum. 3,7. A Luísa perguntou sobre certificados de inglês. Você fez teste de proficiência? Fiz, eu fiz Fez, o né? IELTS. Uhum. Sim. Luísa, mesmo alunos que estudam em colégios internacionais, o que a gente percebe é que até tem uma outra universidade que pode isentar, né, se você fez high school fora, se você, às vezes até algumas faculdades, se você tira uma determinada nota no SAT, pode isentar, mas não existe um padrão, tipo, não é algo que funciona para todas. Então, por isso que a gente estimula que faça, porque é muito provável vai precisar. Responder mais essas últimas perguntas aqui, vamos lá. A Laís perguntou se você participou de algum programa de summer durante o ensino médio. Sim, eu fiz dois. Eu fiz o em Colômbia, que eu achei que assim foi bem decisivo para eu falar, nossa, agora eu quero realmente vir para Nova York. Eu acho que assim, tipo, experienciar Nova York no verão ali, ver um pouco mais do que tipo, eu estaria vivendo ajudou bastante a falar, tipo, nossa, eu realmente quero vir para cá. Sem dizer que, tipo, as amizades que eu criei, eu ainda sou amiga até hoje em dia. E eu fiz um também em Londres, que foi bem legal também. Eu fiz esses dois. Legal. A gente recomenda, os programas de summer são bem legais, para que a Gabi falou, você ter uma vivência, entender como é que é. Eu já vi também alguns alunos que no programa de summer fizeram conexões legais, que acabaram levando para uma extracurricular, então é sim uma experiência que pode ser bem rica e sabe abrir portas, além de, acho que dá uma certeza maior de você querer estudar fora, né? A Maria Luísa perguntou aqui sobre se as Olimpíadas Científicas se coloca como honors ou extracurriculares. Normalmente os nossos alunos, Maria Luísa, quando eles, né, têm medalhas, tá, o comum é colocar como honors, né, as Olimpíadas de conhecimento. E a Lori falou
Você lembra qual que você acha que foi a extracurricular mais importante, né, que você Eu, colocou? eu não tenho certeza, mas eu acho que esse. Deixa eu pensar. Talvez. Talvez o design e marketing, porque foi o que eu, tipo, mais tive projetos, e acho que esses projetos serviram bastante para minhas redações depois, então, assim, foi onde eu mais tive, tipo, envolvimento, assim, com coisas que dava para escrever e dava para, tipo, simpatizar um pouco com as próprias, tipo, alguma coisa de, tipo, trabalho voluntário, então isso ajudou, e eu acho que seria esse, assim. Essa variedade na hora de fazer coisas diferentes é importante para isso, porque você acaba usando as suas reflexões e aprendizados, né, nessas experiências para falar nas redações. Ela perguntou da sua nota aqui no primeiro ano do ensino médio. Você nem deve. Você lembra como que era? Deve ter sido parecida, né, com o que você teve no final, assim, a média geral. Ah, sim, sim. Uhum. Uhum. E uma última pergunta aqui da Rosa. Tem muitos brasileiros, né, no IU? Então, eu conheci mais brasileiros esse semestre que eu tô saindo mais com o povo, assim, do Brasil, mas a comunidade é bem grande, sempre tem, tipo, é engraçado porque você tem estando na rua, sempre vai ouvir alguém falando português, não dá pra sair falando o que quiser, assim, sempre tem alguém, pelo menos ali no campus, ouvindo. Mas tem bastante gente, sim, até a própria Brasa é grande, tem bastante gente, e eles sempre têm, toda quinta-feira eles fazem algum evento com brigadeiro, pão de queijo, assim, chamando o povo pra assistir um jogo da Copa, ou algum jogo que o Brasil tá jogando, assistir um filme e essas coisas. Então tem sim um incentivo. Até para quem não conhece, explica o que é a Brasa. Tipo, a Brazilian Community em tipo, nas faculdades. E eu acho que Uhum. é muito interessante porque não só em NYU, mas como assim, por exemplo, em Colômbia. Eu conheço bastante, tipo, brasileiros em Colômbia, que também é em Nova York. E a Brasa em si, tipo, a organização faz até eventos em alguns lugares com todas as brasas de outras universidades. Daí eu acho isso Uhum. bem divertido. Que daí você acaba E, conhecendo muitos brasileiros de todo, tipo, os Estados Unidos. uhum. E é legal, pessoal, para vocês que tá querendo pesquisar sobre alguma universidade, não conhece, pesquisa sobre a Brasa, porque eles vão ter jovens brasileiros que vão poder ajudar. Você ainda não fez, né, nenhum intercâmbio, né, Gabi? Não, Isso é não. comum, né, no IU? Muitos alunos fazem? Eu tenho até vontade de fazer. Agora, não no começo ainda, eu tô pensando em fazer no meu terceiro ano, e NYU tem bastante, tipo, campus fora de Nova York, e eu tô olhando pra fazer o de Florença, que eu tenho um pouquinho de interesse na Itália, mas e o incentivo é bem grande, eles realmente querem que você vá e conheça. Eles até fazem, tipo, pelo menos dos meus requirements é ter uma língua. Então, como eu já tenho português, eu poderia muito bem fazer o teste assim e já passar. Só que como eu tenho interesse de ir para Itália, eu vou ter que salvar esses dois requirements para fazer no meu semestre que eu decidi ir. Bom, vou fazer as duas últimas perguntas, pessoal, para a Gabi. A gente está quase chegando aqui em uma hora. Da Lori, é uma pergunta legal. E acho que muitos, né, muitas jovens sentem assim, de pô, consolidar todos os currículos, trabalho, tarefas da escola, tudo que você tem que fazer ao mesmo tempo, que eles sentem se sobrecarregado. Tem algum conselho que você daria para ele, Gabi? Como é que você fez isso? É um processo muito. É estressante mesmo, não tem outra coisa. Eu acho que, assim, priorizar muito você e priorizar o que você precisa no momento, assim, sabe? Saber se entender na questão de tipo, nossa, eu tô sobrecarregado, eu preciso assim, talvez procurar alguém para me ajudar, alguém para conversar, é, pedir ajuda às vezes, assim, tipo, nossa, tá realmente assim, tipo, para mim, por exemplo, foi, vou procurar alguma pessoa para me ajudar nas SATs, ou, tá bem supercarregado, talvez seria interessante, tipo assim, conversar com algum professor, pedir assim, será que eu consigo alguma extensão? É complicado mesmo e às vezes você acaba, tipo, cedendo um pouco da tua vida social para estudar. Então, eu lembro que em algum momento eu tive que chegar e falar assim, vou ter que sossegar, não vou poder sair esse final de semana, não vou poder sair para jantar e, assim, tipo, dormir mais cedo, essas coisas. E é complicado e isso acaba, tipo, afetando você, querendo ou não. Mas passa. É momentâneo, é momentâneo. Uhum. Depois você olha e você fala, nossa, foi estressante, mas acabou e é isso. Valeu. Uma coisa que a gente ajuda muito aqui, Lori, é ajudar o que é prioridade versus o que é urgente, porque às vezes, quando a gente olha aqui, é uma tarefa difícil de ser feita, né? Você olha para tudo que você tem que fazer, parece que é tudo urgente, mas quando você vai olhando com mais calma, pô, pode esperar um pouquinho. Então, acho que ter essa delegação do que realmente importa, que você tem que fazer agora, e o que, pô, é importante, mas dá para esperar um pouquinho, é algo que a gente ajuda muito aqui na nossa preparação. E acho que isso é bem legal para terminar, que eu também tenho essa curiosidade. A Alexa perguntou, tem rivalidade entre Colômbia e NYU?
Não que eu saiba, pelo menos não Não? que eu saiba. Assim, a Noia não é conhecida pelos esportes, com certeza não é. A Uhum. gente não manda muito bem nisso, mas muitos meus amigos que eu tenho são de Colômbia, a gente sai tudo, tipo, a gente Não se tem uma conhece. rixa assim, ah, você é de Não, Colômbia, eu não vou. nem um Não, pouco. tranquilo. Ai, Pelo menos não que eu saiba. bom. Bom, Gabi, queria muito agradecer aqui, Imagina. sua uma hora aqui conversando com a gente, acho que trouxe vários insights. É sempre legal a gente ouvir a experiência de alguém que está vendo na pele, que está passando por todos os desafios e dá para ver que você está lidando super bem, né, com esse primeiro ano. Quem sabe a gente não faz uma outra daqui a uns 2 anos para você, né, ter vivido essas experiências, ter feito seu intercâmbio na Itália, ter feito vários pontos. Então, só queria agradecer muito. Pessoal, eu vou deixar aqui os nossos contatos aqui para quem, né, quiser, tiver dúvidas, enfim, fique. Ó, aqui a Alexa falou que você é um Ah, ícone, quer dizer. E é isso, Gabi, muito obrigado. Não sei se tem algum recado final para o pessoal. é isso. Não sei, o que mais pra mim marcou é que tudo vai acontecer do jeito que é pra acontecer. Aí não parece no momento, mas tudo acaba encaminhando. E às vezes até chegar e falar, alguém ouvindo falar assim, nossa, vai dar tudo certo. Quando você tá super estressado, parece tipo, ai, nossa, não quero ouvir isso agora. Mas realmente a gente tá fazendo pontinhos para depois a gente olhar e falar, nossa, ligou tudo, tá? Fez sentido. Confiar no processo, né? Já no processo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Uma excelente resto de semana. Obrigado, Gabi. Imagina, Tchau. bem.